Bom dia! Hoje, dia 9 de 2019, 9 de setembro do ano da graça de 2019. Essa é a nossa edição de Notícias Explicadas, um esforço de trazer até você uma interpretação das notícias para que você possa exercer de forma mais efetiva a sua cidadania. Por isso eu lhe peço desde o começo que nos ajude compartilhando esta postagem. Simplesmente vai aí embaixo, dá um clique em compartilhar, em curtir e também curtir a nossa página Jofre Neto. Se você estiver no YouTube, por favor, clique em inscrever-se e toque no sininho. Eu sou Jofre Neto, professor de Ciência Política e mestre em Administração Pública e Governo pela Fundação Getúlio Vargas aqui de São Paulo. Hoje vamos cuidar de mais um aspecto das tramóias de Curitiba, da República dos Torquemadas da Roça. Vejamos. Escancarada a participação de mais um membro das tramas de Curitiba, a Polícia Federal. Eu vou me basear aqui numa matéria do site Fórum. Novos diálogos da Vaza Jato neste domingo, 8, pela Folha de São Paulo, em parceria com o site The Intercept, aqui do nosso chamado Glenn, revelam o conluio entre o juiz Sérgio Moro, o ex-juiz Sérgio Moro, procuradores da Lava Jato e investigadores da Polícia Federal para vazamento do grampo ilegal da conversa entre os ex-presidentes Lula e Dilma, quando Lula aceitou ser ministro da Casa Civil da então presidente em 16 de março de 2016. As conversas entre procuradores, investigadores e o delegado da Polícia Federal, Luciano Flores, que desencadeou a condução coercitiva do presidente Lula e foi nomeado por Moro como superintendente da Polícia Federal no Paraná, revelam que as escutas das conversas de Lula eram acompanhadas em tempo real e repassadas imediatamente em grupos do aplicativo de mensagens Telegram, mesmo quando já ilegais, porque sem autorização judicial. O delegado Luciano Flores é este aí, que foi delegado da Lava Jato de 2000 até 2016, depois foi para o Mato Grosso do Sul e em seguida foi premiado pelo Moro, quando o Moro já desfrutava do prêmio pelo seu serviço como ministro, o nomeou superintendente da Polícia Federal do Paraná, no lugar do Valeixo, que é o atual superintendente, o delegado geral, melhor dizendo, delegado geral da Polícia Federal e que o Bolsonaro já disse que vai colocar no olho da rua. Bem, vamos entender com mais vagar o que aconteceu. Por ordem de Moro, Lula era grampeado pela Polícia Federal e todos seus telefonemas eram monitorados. De repente, descobrem algo que Lula era extremamente importante, que o Lula tinha sido convidado por Dilma para assumir a Casa Civil. Lula reluta durante meses, mas por pressão interna do partido, ele acaba aceitando. Os diálogos obtidos nos grampos são mantidos em sigilo. Mas, com essa informação em mãos, o time dos Torquemadas da Roça, chefiado por Dallagnol, preparam uma armação com Moro. Levantar o sigilo e dar acesso à imprensa de tudo que tivesse sido grampeado. Em seguida, para justificar o levantamento do sigilo, Moro manda parar a interceptação dos telefonemas. A sua ordem chega às operadoras às 11h12 do dia 16 de março de 2016, no final da manhã. As operadoras de telefonia, não sei se você sabe, conectam diretamente aos computadores da Polícia Federal tudo que está sendo transmitido quando há ordem judicial de grampo. Naquele dia, mesmo com a ordem de interromper as escutas às 11h12 da manhã, as operadoras continuaram transmitindo para a Polícia Federal até pelo menos às 4 da tarde. Às 13h32 daquele dia, Dilma ligou para Lula avisando que mandaria um assessor lhe entregar o termo de posse para que tivesse o documento em mãos em caso de necessidade. Abre aspas, entre aspas, em caso de necessidade. O ex-presidente concordou e os dois desligaram. Foi um diálogo muito curto. Lula tinha acertado com Dilma que só tomaria posse
na semana seguinte, no dia 22, praticamente uma semana depois. Isso foi numa quarta-feira e ele iria tomar posse na terça-feira seguinte. Ato contínuo, o delegado Luciano Flores, esse é um que nós vimos aí no início da reportagem, então determina que o agente que ouviu o diálogo, que transcrevesse literalmente tudo sem comentário. E volta rapidamente para a Superintendência da Polícia Federal para incluir no sistema eletrônico de acompanhamento processual o que tinha acabado de ser transcrito. Em jogada, note bem, acabado de ser transcrito ilegalmente, porque a escuta tinha que ter parado às 11h12, e isso foi um diálogo das 13h30, ou seja, 1h30 da tarde, não podia mais. Esse diálogo já era absolutamente ilegal. Em jogada combinadíssima, logo em seguida, às 4h19 da tarde, Moro levanta o sigilo das investigações. E levanta o sigilo das investigações, levanta aí o acesso, na realidade ele dá acesso ao sistema eletrônico, e a sua turma comunica à imprensa, em particular à Globo, que às 18h32 já está na Globo News a transcrição da fala entre Dilma e Lula. Às 6h40, 8 minutos depois, o procurador Carlos Fernando Santos Lima comemora no grupo do Telegram. Tá na Globo News. Deltan Dallagnol então responde: ótimo dia, riso, riso, riso. Deltan Dallagnol, um pouco antes, tinha pedido para a sua equipe que mandasse para ele um CD, um DVD com os diálogos de Lula, com o diálogo do 9 dedos, ou seja, se referindo de forma desrespeitosa, pejorativa, a um ex-presidente da República que estava sendo investigado. Poderia ser qualquer cidadão. Um promotor não tem que debochar de seus investigados, tem que respeitar as pessoas. Muito bem. O Deltan Dallagnol queria então um CD para ele ouvir no carro, que ele estava sem nada para ouvir. Ou seja, o prazer sádico de ouvir transcrições não é o dever profissional, mas sim o prazer sádico. Bom, e ele complementa em seguida: caros, vamos descer a lenha até terça-feira, o dia marcado para a posse de Lula. Bom, às 8h30, já no Jornal Nacional, aparece não apenas a transcrição, mas o próprio áudio do telefonema de Dilma e Lula. Com aquela montagem de sempre, aparecem as duas fotos dos dois interlocutores, a transcrição do áudio, que no caso tem ódio também, né? A transcrição do áudio com a simulação da ondinha sonora ali serpenteando. Bom, o que aconteceu? Uma presidente da República havia sido grampeada ilegalmente e exposta em rede nacional de televisão. Nos amados Estados Unidos dos Torquemadas do Paraná, grampear o presidente da República é considerado crime de traição e pode dar pena de morte, como bem lembrou Ciro Gomes algum tempo atrás. Ali, na realidade, existiu duplo crime. Primeiro, a interceptação do telefonema de Dilma, que já era ilegal, não poderia ter acontecido, porque dado após o término dos grampos autorizados, não tinha mais autorização legal, e Moro jamais poderia ter entregue esse material à imprensa. O fez de forma deliberada. Quando a presidente da República foi interceptada acidentalmente, porque o grampo era em relação ao Lula, ela liga para ele, pronto, teve interceptação acidental. Quando acontece isso, imediatamente tem que ser comunicado à Procuradoria-Geral da República e ao Supremo Tribunal Federal, que determina a destruição de qualquer gravação, porque ela é ilegal, principalmente envolvendo a autoridade máxima do país. Bom, mas teve mais. Com base nesse grampo, o Supremo determinou a anulação da nomeação de Lula. Lembrem-se que foi uma liminar do ministro Gilmar Mendes, que com esta informação apenas chegou à conclusão que havia um desvio de finalidade, né? Ou seja, quando Dilma manda para Lula uma cópia do termo de posse e diz para ele: use em caso de necessidade, isoladamente isso dá a impressão que a nomeação foi exclusivamente para proteger Lula da Polícia Federal ou para retirá-lo das garras de Moro. Isoladamente dá a impressão disso. Ora, só que nos 22 telefonemas de Lula que foram grampeados, Lula, em 21 deles, falava justamente ao contrário.
Primeiro, que ele nem sequer queria ir para o governo, ele relutava muito em ir para o governo. E segundo, ele sabia que ia dar a impressão que ele estava querendo se livrar da Lava Jato e ele já antecipava, olha, orientou até seu advogado, se questionarem, diga que não vai mudar nada em relação à investigação comigo, a não ser que eu saio do âmbito de Curitiba e vou para o âmbito do Supremo Tribunal Federal, não vai interromper investigação nenhuma. Ou seja, Lula não queria, ele sabia que ia ser usado, uma que ele não queria ir para o governo naquelas condições e sabia que isso ia ser usado de forma negativa contra ele. Dito e feito, ele previu e aconteceu. Dos 22 telefonemas, um foi escolhido para prejudicá-lo e realmente funcionou. O que aconteceu? Isso incendiou o Brasil naquele momento. As manifestações se multiplicaram, foram para a porta do Palácio. O ato de Moro redundou nisso aí. Os batedores de panela, os iludidos, já cientes pela televisão, informados por televisão que estava se tentando um golpe contra a República, contra a democracia, um golpe dos corruptos, foi às ruas com panela nas mãos. Obviamente que induzidos para isso. Isso não foi totalmente espontâneo, não. Só que o golpe que estava sendo dado, na realidade, não era de Dilma e Lula contra a democracia, mas sim de Moro, Polícia Federal e procuradores contra a democracia. Ora, tudo isso tinha que ser evitado. Mas o objetivo de Moura, do time do Dallagnol e agora se vê da própria Polícia Federal, não era estabelecer a verdade, mas sim condenar previamente e esconder tudo que pudesse favorecer Lula. É impressionante a força do ódio. O mesmo ódio, o imenso ódio ao PT, por tudo que representou e representa, moveu instituições. O choque cultural de dar voz aos que não tinham, de ousar dar espaço no mesmo aeroporto, no mesmo avião, no mesmo shopping, na mesma faculdade da elite, aos membros, segundo eles, da ralé, a ousadia de misturar Casa Grande e Senzala incomodou demais. Ao mesmo tempo, a tolerância de parte do PT com a corrupção que sempre existiu nos governos anteriores, deu o pretexto, deu a senha e a deixa para que explodisse o ódio de todos os ressentidos que urravam com os dentes cerrados contra a gente diferenciada que ousava aparecer. Onde já se viu, na mesma faculdade, estar o filho do banqueiro e o filho da empregada doméstica. Que absurdo! Tem que parar isso, não é mesmo? Ou então ver nos aeroportos, subindo nos aviões, embarcando aquela gente diferenciada, né? De chinelo de dedos e sacola plástica. Tem que parar com isso. Só que ficava muito difícil colocar isso às claras. Precisava de um pretexto. E não foi preciso, pode-se perceber, nenhuma coordenação para isso. É porque os semelhantes se atraem, eles se coordenaram espontaneamente. Justiça, entre aspas, ou com J minúsculo, Ministério Público, imprensa, Forças Armadas, agentes econômicos e traidores da pátria, sôfregos de se entregarem ao poder máximo, central, avançado, eficiente, competente, os Estados Unidos, regentes do mundo. Dado que ainda só se chega ao poder pelo voto, alguma coisa mais tinha que ser feita. As máquinas de lavagem cerebral, quais sejam a imprensa e as redes sociais, com a tecnologia da Cambridge Analytica, não se esqueça, foram essenciais para fazer com que o trabalhador, a tal gente diferenciada em geral, desejasse, implorasse e idolatrasse o chicote que está lhes retalhando o lombo. E agora fica escancarado o que era sabido. Não só essas entidades que eu citei, mas também a Polícia Federal fazia parte do golpe. Também estava tomada pelo ódio. Como disse um ex-delegado da Polícia Federal, delegado Coelho, a polícia que apoiou
todos os presidentes anteriores, de Collor até chegar em Lula, se voltou, se deixou contaminar por esse ódio. Ela também fazia parte, agora se vê com clareza, que a Polícia Federal fazia parte do golpe. Ela também tramava. É claro que ali profissionais sérios, que delegados sérios, mas a turma que estava em torno de Moro fazia parte do golpe sim e agia com muita eficiência. Essa turma que o ministro Gilmar Mendes chamou de organização criminosa, a farsa a jato. Além do juiz de Maringá e dos Torquemadinhas do Paraná, dessa gangue que se orgulha de ter sobrenome, entre aspas, estrangeiros, o Intercept e a Folha revelam que estavam metidos no golpe delegados e agentes federais, como se viu ontem nos diálogos revelados pelo Intercept. As sequelas que deixaram na imagem da instituição essa gente responsável, esses delegados responsáveis, as sequelas serão profundas e duradouras. A credibilidade da Polícia Federal arranhou-se. E como o cristal arranhado, que até pode permanecer na mesa, mas sempre será incômodo olhá-lo, assim será a Polícia Federal depois do golpe. E por fim, uma convicção pessoal e uma certeza histórica para nos dar ânimo e força para resistir. O ódio nunca triunfa ao final. Ele começa a se desmoronar. Muito bem, encerramos aqui a nossa edição de hoje. Mais uma vez peço o seu apoio, compartilhe, curta a nossa página, clique em inscrever-se no YouTube. E até amanhã, se Deus quiser. Bom dia.